Olá! Nossa aula de hoje será sobre períodos de carência. Na verdade, carência propriamente dita. Por quê? Porque determinados benefícios já exigem que o segurado cumpra um número mínimo de contribuições para que aquele benefício seja concedido. Então, um dos requisitos para a maioria dos benefícios dos segurados do regime geral de previdência social é o cumprimento do que a gente fala da carência mínima de contribuições. Se você fosse fazer, ou já tem, inclusive, um plano de saúde, por exemplo, você verifica que, quando inicia o plano, o próprio ente, que você contrata, já adverte: olha, para ter direito a tal procedimento médico, você precisa pagar tantas contribuições. Só depois de tantas mensalidades é que você terá direito, por exemplo, a parto, a cirurgia, não é isso? Então, o plano de saúde também te exige uma carência mínima de mensalidades. E você pode pagar adiantado para ter direito àquele procedimento médico? Não. A mesma coisa acontece aqui no nosso seguro do regime geral, no nosso plano de previdência social. Então, em termos de carência, é necessário abordar o conceito, os prazos exigidos por lei, os casos de isenções, ou seja, em que o segurado não vai precisar, cumprir determinado número de contribuições, e mais, também a carência no reingresso. O que seria carência no reingresso? A carência que o segurado deverá cumprir quando ele reingressa ao regime geral de previdência social. E essa aula, ela já está atualizada com as alterações trazidas pela medida provisória 871 de 2019, na verdade, de 18 de janeiro de 2019. Essa medida provisória, ela não ainda foi apreciada pelo Congresso Nacional, está em vigor, Pode ser que ela seja aprovada na sua íntegra, pode ser que ela sofra modificação pela Casa Legislativa, pode ser que ela seja rejeitada ou mesmo perca o prazo, para a sua validade. Aí vai ocorrer o quê? A caducidade dela. Mas hoje, pela legislação vigente, essa aula está de acordo com a 8.213, incluindo as alterações trazidas pela MP 871 de 2019. Então, vamos ao conceito de carência. Veja lá, no artigo 24 da Lei 8.213, lá ele tem o conceito, Seria período de carência representando o número mínimo de contribuições que, eu esqueci de colocar a caneta, desculpa, o número mínimo de contribuições mensais vertidas para que o beneficiário faça jus ao benefício, a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências. Então, são contribuições mensais que o beneficiário vai ter que cumprir, mês a mês, a partir do transcurso do primeiro dia do mês das suas competências. Sim, cumprindo esse número mínimo de contribuições, estará o beneficiário cumprido a que a gente fala de carência mínima exigida por lei para obter o benefício. Pois bem, se carência é o número mínimo de contribuições mensais,
vamos ver quais são esses períodos exigidos, quais são os benefícios que exigem o cumprimento da carência. E eu vou trazer para você primeiro, os primeiros dois, que são os mais requeridos em todos os concursos, né? Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Esses dois benefícios por incapacidade vão exigir, em regra, a carência mínima de 12 contribuições mensais. Quando eu digo, em regra, a carência mínima de 12 contribuições mensais, é porque depois eu vou apresentar a você as exceções. Mas a regra é que, para um segurado ter direito ao auxílio-doença ou mesmo à aposentadoria por invalidez, é necessário que a sua incapacidade, a sua invalidez, inicie após o cumprimento, no mínimo, de 12 contribuições. Então, eu vou dar um exemplo, né? Você imagina que o Joaquim, ontem eu estava gravando e falava sempre em João. Então, hoje eu vou mudar, vou falar sobre o Joaquim. O Joaquim, ele ingressou agora no regime geral, há pouco tempo, no regime geral de Previdência Social. Teve seu primeiro emprego e, portanto, você já sabe que ele está afiliado ao regime geral de Previdência Social na condição de segurado obrigatório empregado. Ele está empregado há 5 meses. Há 5 meses, ele é contribuinte segurado obrigatório da Previdência Social. O Joaquim, ele teve um problema de saúde, né? Vamos supor, ele teve uma crise de vesícula e teve que se afastar do trabalho para fazer uma cirurgia. Ora, ele vai precisar ficar afastado pelo menos 1 mês ou 20 dias, de 20 a 30 dias, em razão dessa cirurgia, para ele poder se recuperar e se tornar novamente apto ao trabalho que ele exercia. Ele vai ficar afastado do trabalho. Ele é segurado. Ele está afastado por mais de 15 dias consecutivos, que é o fato gerador do auxílio-doença. Mas ele não terá direito ao benefício de auxílio-doença. Por quê? Porque esse afastamento, essa incapacidade temporária... Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Clique lá. Dele para o trabalho ocorreu quando ele tinha apenas 5 contribuições. Não está há 5 meses trabalhando, né? Ele não tem cumprida a carência mínima de 12 contribuições mensais. Portanto, né, o Joaquim vai ficar afastado? Sim, mas não terá direito ao auxílio-doença. Por quê? Porque ele não cumprira a carência mínima de contribuições. Tá ok? Então, tem que cumprir a regra de 12 contribuições, tanto para o auxílio-doença, quanto para a aposentadoria por invalidez.
Mas eu já havia marcado aí que há exceção ou exceções para essa regra. Sim, nos casos em que a incapacidade, a invalidez for decorrente de acidente de qualquer natureza ou doenças profissionais e doenças do trabalho, que na verdade são, consideradas acidentes de trabalho, então nem precisaria colocar, porque se elas são consideradas acidentes de trabalho, elas vão estar num grupo menor, mas no grande grupo, integrando o grande grupo de acidentes de qualquer natureza ou causa. Então, se essa incapacidade vier de um acidente qualquer, seja do trabalho ou seja um outro que não considerado acidente de trabalho, o segurado não precisa comprovar, ele não precisa ter já 12 contribuições mensais. Volta ao caso do Joaquim, que tinha apenas 5 contribuições e teve que se afastar para fazer uma cirurgia de vesícula, extração da vesícula. Tá. Vamos supor que, em vez do afastamento dele ter sido por essa cirurgia, era melhor que o afastamento dele fosse em razão de um acidente. Escorregou, quebrou a perna, teve que ficar afastado, foi atropelado, teve um acidente automobilístico, então ele se fraturou todo, tem que ficar afastado. Por quê? Por que é melhor a incapacidade dele vir em razão de um acidente? Porque aí ele teria o auxílio doença. Por quê? Mas ele só tem 5 contribuições porque ele não precisaria comprovar a carência mínima exigida de 12 contribuições, já que a causa dessa incapacidade é um acidente. Tá? Então, às vezes, o segurado está incapacitado ou está inválido, está na qualidade de segurado, mas não obtém o benefício. Por quê? Porque descumpriu um dos requisitos, que é o cumprimento da carência, o número mínimo de carências exigido. Então, qualquer acidente, qualquer um, vai isentar o segurado de quê? Vai isentar o segurado do cumprimento das 12 contribuições mensais para a carência. A outra exceção é que, se a incapacidade ou a invalidez for pelo acometimento de doença prevista em portaria interministerial, ele também ficará isento das 12 contribuições. Como assim? Doença prevista em portaria interministerial. Sim. Não é qualquer doença, porque no acidente nós temos o quê? Acidente de qualquer natureza. Isso significa que qualquer acidente geraria, para o segurado a isenção da carência, no caso de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Agora, é qualquer doença que vai permitir que o segurado fique isento? Não. São doenças previstas em portaria interministerial. São doenças, na verdade, que, segundo a lei, elas decorrem de deformação, vão causar mutilação, deficiência. Veja lá, são doenças ou afecções graves, especificadas em lista, elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social. E aí eu coloquei um asterisco, por quê? Porque já, embora a lei ainda continue, com essa redação, não existe mais Ministério da Previdência Social. A Previdência, ela é matéria de competência do Ministério da Economia. Do Ministério da Economia. Então,
a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa prova. Se o examinador disser Ministério da Previdência, né, embora lá esteja, mas na atualização, na visão sistematizada, na interpretação sistematizada da norma jurídica, quem vai fazer essa lista, né, por portaria entre ministérios são Ministério da Saúde e Ministério da Economia. No Ministério da Economia foi criada uma Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, tá ok? Então, já atualizadíssimos. Mas essa lista elaborada segundo os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. Então, essas doenças, essas afecções graves, elas são, né, elas são listadas em decorrência desses critérios. E nós temos hoje o artigo 151 da Lei 8.213, a própria lei, trazendo quais são as doenças, né, ou afecções consideradas graves que não vão exigir do segurado o número mínimo de 12 contribuições para o auxílio-doença e para a aposentadoria por invalidez. Veja, tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla. Por que que eu circulei esclerose múltipla? Porque foi a última das doenças incluídas aí no artigo 151. Portanto, pode vir até uma situação hipotética. Fulano, né, ficou incapaz em razão da doença de esclerose múltipla. Então, você sabe, pá, não exige carência. Hepatopatia grave, neoplasia maligna, vai colocar como câncer, né? Neoplasia maligna, câncer, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, também é uma doença que às vezes aparece em prova, principalmente... Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Clique lá. Fundação Carlos Chagas gosta da cardiopatia grave. Doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget, síndrome da deficiência imunológica adquirida, AIDS, ou contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada. São essas as doenças que não requerem carência mínima para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez. Eu preciso guardar todas elas? Olha, não, né? Porque normalmente eles colocam só as mais importantes. Já veio cardiopatia grave, já veio cegueira, já veio câncer,
mas, né, não todas. Eu apostaria também na esclerose múltipla, já que é a última doença que foi incluída como grave a ponto de isentar o segurado de carência. Agora, veja, a isenção de carência no auxílio-doença e na aposentadoria por invalidez, ela é em razão de quê? Acidente de qualquer natureza. Qualquer doença grave? Não. Essas doenças aqui do artigo 151. Então, em relação ao acidente, qualquer acidente, em relação a doenças ou afecções graves, não são todas, são somente aquelas que já estão listadas, tá ok? Então, voltando, a aposentadoria por invalidez e auxílio-doença não exigem carência para o caso de acidente e para esses casos de doenças, de acordo com os critérios, né, de estigma, deformação, mutilação, deficiência, etc., mas que elas já estão listadas, essas doenças, no artigo 151. Fora esses casos, exigem carência mínima de 12 contribuições mensais. Veja só uma questão do último concurso para técnico do INSS. Com base no disposto na Lei 8.213, de 91, que trata dos planos de benefícios da Previdência Social e da outras providências, julgue o item seguinte. Em regra, o período de carência para a concessão do benefício de auxílio-doença é de 12 contribuições mensais. Certo ou errado? Certíssimo, a regra é essa. Então, o examinador aí foi muito camarada, né? Porque ele colocou em regra, sim, porque ele sabe que há exceções. Então, esse item está absolutamente certo, né? Então, certo o item, certo a resposta. Seguindo, já esse aí, 2014, pela Fundação Carlos Chagas. Estou sempre trazendo 2 ou mais bancas, né? Embora reforce muito com o CESP, mas para a gente também ter uma visão de outra banca, mas o treinamento é o mesmo, tá? Se você está fazendo o curso conosco, você consegue qualquer banca. Se seguir os conselhos, vai estudar legislação, para a aula, olha o artigo, marca, depois faz questões, tem dúvida, pergunta, não deixe nada para depois. Então, vamos lá. Paulo, após filiar-se ao regime geral de previdência social, foi acometido de doença especificada em lista, elaborada pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social. Veja que é 2014, então ele utilizou a redação da lei, de acordo com os critérios de deformação. Então, a doença dele, ela está listada, né, pelo critério da deformação. Paulo, então, requereu à Previdência o auxílio-doença. Então, ele está incapacitado, né, por uma doença que é listada em razão do critério de deformação. Pergunto, esse benefício de Paulo, auxílio-doença, ele tem a qualidade de segurado, ele está incapacitado. Qual é o requisito que falta analisar? Carência. Qual é a carência que Paulo tem que preencher para ter o auxílio-doença nesse caso? Nenhuma. Nenhum prazo. Porque no caso dele, a incapacidade tem como causa aquela doença listada pelos ministérios, em portaria interministerial. Então, ele vai ter o benefício independentemente do cumprimento de carência. Então, vamos lá. Referido benefício será concedido, letra A, respeitada a carência de 10 contribuições mensais. Não, nem se exigisse seria isso, porque a exigência é de 12. Letra B, respeitada a carência de 12 contribuições mensais.
Ora, a gente sabe que a regra é, sim, carência de 12 contribuições mensais. Mas no caso do Paulo, é um caso específico, é um caso de isenção de carência. Portanto, a letra B eu não posso marcar. Letra C. Respeitada a carência de 180 contribuições mensais. Errado, né? O auxílio-doença ele tem a carência em regra de 12 contribuições. Letra D. Independentemente de carência. O benefício será concedido independente de carência. Esta é a resposta, né? Porque no caso dele, ele está isento do cumprimento mínimo a título de carência. Então, independe de carência. Ah, mas é auxílio-doença. Auxílio-doença não exige carência de 12 contribuições? Em regra. Só que ele caiu, né? O Paulo caiu na exceção. Então, não, ele vai ser concedido o benefício? Sim, independentemente de carência. Letra D, alternativa correta. Agora, voltando à letra E. O benefício será concedido, respeitado o período de carência, correspondente ao número de contribuições realizadas a partir do momento em que a doença foi adquirida. Ora, veja se tem cabimento, né, o período de carência já a partir do momento em que a doença foi adquirida. Não. Então, eu adquiro a doença e começo a pagar, e aí vai contar como carência? Não. Tá? Nós vamos ver até como é computada a carência, como são computadas as contribuições para fins de carência dos segurados. Então, nesse caso, o Paulo terá o benefício independentemente de carência. O outro benefício que também vai exigir carência é o salário maternidade. É o salário maternidade. Mas ele não vai exigir carência de todas as categorias de segurados. Não. Ele vai exigir do contribuinte individual e do segurado facultativo. E pode até colocar do especial. Embora, já vou adiantar, o segurado especial não cumpre número de contribuições, mas ele tem que cumprir a carência. Nós vamos ver a forma daqui a pouco. Ora, então... Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Para se ter salário maternidade, a empregada precisa cumprir carência mínima de contribuições? Não. Nem empregado, nem trabalhador avulso, nem empregado doméstico. Esses três estão isentos, né, do cumprimento mínimo de carência mínima de 10 contribuições mensais. Somente, então, contribuinte individual, segurado facultativo e segurado especial. Agora, eu fiz aqui uma observação. Parto antecipado. Parto antecipado. Você percebe que o número de contribuições exigido para o salário maternidade é de 10 contribuições.
Exatamente porque no caso de parto, a gestação ela dura 9 meses. Para coibir que o contribuinte individual e o segurado facultativo, que nunca tinham contribuído, corram lá e façam a sua inscrição e paga a contribuição, né? Mas aí ele vai ter menos número de contribuições até o bebê nascer, até a criança nascer. Por quê? Porque já estava grávida quando ele começou a pagar. Então, por isso, precisa de 10 contribuições, porque a gestação é de 9 meses. Ah, mas essas 10 contribuições para o segurado facultativo, para o contribuinte individual, né? São 10 para todas as categorias de... Não é categorias, para todos os fatos geradores do salário maternidade? Sim. Né? Do salário maternidade, sim. Agora, para todas as categorias, não, porque aí a gente já frisou bem quais são que precisam cumprir a carência mínima necessária. Mas voltando ao parto, então, 9 meses de gestação, 10 contribuições. Supondo que o parto se antecipe, a criança, o parto ocorre no 8º mês de gestação. Ora, se o parto ocorresse de forma, né, a levar essa gestação até o 9º mês, aquela segurada, por exemplo, iria ter as 10 contribuições, porque ela começou antes. Só que o parto foi antecipado para o 8º mês de gestação. Então, ela só tem ali 9 contribuições. E ela que estava contando que teria salário maternidade, fica triste. Poxa, né? Comecei a pagar um mês antes, graças a Deus engravidei, daí quando tiver a luz, houver o parto, eu tenho direito ao benefício do salário maternidade. Mas o parto antecipou. E aí, o que a lei diz? Que, se houver antecipação no parto, diminui o número de contribuições exigida para fins de carência. Então, se eu tenho um parto no 9º mês de gestação, né, que é o comum, vai exigir o quê? 10 contribuições. Se esse parto ocorrer no 8º, a contribuinte individual e a segurada facultativo devem comprovar 9 contribuições. Se o parto ocorrer no 7º mês, precisa de carência de 8 contribuições. Então, você vê o seguinte, gestação de 9 meses, 10 contribuições. De 8, 9 contribuições. De 7, 8 contribuições. Então, quando ocorrer antecipação do parto, vai diminuir por tantos meses a carência exigida, né, pelos meses equivalentes à antecipação do parto. Então, se antecipou um mês, diminui um mês na carência exigida. É só lembrar o seguinte, prazo de gestação, no 8º mês o bebê nasceu, 9 contribuições, mais uma. Ah, ele nasceu tempo normal, 10 contribuições. Ele nasceu de 6 meses, 7 contribuições, tá? Então, nesse caso, o salário maternidade tem aí a questão do parto antecipado. Então, lembrando, salário maternidade, 10 contribuições mensais para todas as categorias de segurado? Não tem que comprovar a empregada ou até mesmo o empregado doméstico e trabalhador avulso. Esses não precisam ter, no mínimo, né, aquelas 10 contribuições. Não. Então, eu posso dizer, professora, que ao contratar uma empregada, ninguém percebeu, ela já estava no 3º mês de gestação. Seu primeiro emprego, quando der à luz após no 9º mês de gestação, ora, ela vai estar apenas com 6 contribuições, porque ela ingressou, já estava com 3 meses de gestação. Ela só vai ter apenas 6 contribuições. Mas ela não está nem aí, porque ela é empregada. Ainda que ela tivesse só uma,
em termos de carência, ela teria cumprido. Por quê? Porque a empregada, o empregado doméstico, trabalhador avulso, não exige carência para salário maternidade. Agora, as demais sim. Certo? As demais sim. Agora, a novidade, para fechar esse bloco, né? Nós vamos dividir carência em 2 blocos. Para fechar esse bloco, nós tivemos com a MP 871 de 2019 a inclusão do auxílio reclusão para exigir carência, para a lista dos benefícios que exige carência. Veja, auxílio reclusão, 24 contribuições mensais. Nem precisa colocar a regra aqui, porque não tem exceção. 24 contribuições mensais. Então, se um preso de baixa renda for detido ou recluso, né, e ele se enquadra no conceito de baixa renda, que a gente vai ver depois para o auxílio reclusão, ele só vai gerar para os seus dependentes o auxílio reclusão se, na data da sua prisão, ele já tiver 24 contribuições, pelo menos, no regime geral de Previdência Social. Então, a grande novidade é que o auxílio reclusão, ele tem um dos elementos, uma das condições para ser exigida é o cumprimento de carência mínima, que agora passou a ser de 24 contribuições mensais. Então, veja só, imagine que o Joaquim, de baixa renda, segurado de baixa renda, se envolveu com o tráfico de entorpecentes. E, nesse caso, ele vai ser preso em regime fechado. Em regime fechado. Quando ele foi preso, ele tinha apenas, trabalhava numa empresa e tinha apenas 18 contribuições. Apenas 18 contribuições. Né? Então, quando ele foi preso, ele tinha apenas 18 contribuições. Pergunto, ele instituirá, os seus dependentes têm direito ao auxílio reclusal só pela análise da carência? Não. Por quê? Porque a prisão dele foi anterior ao cumprimento da carência mínima de 24 contribuições. Então, ele só poderia ter sido preso, né, após o cumprimento das 24, porque aí, pelo menos, ele geraria direito de receber auxílio reclusão para os seus dependentes. Então, sempre a carência ela tem que ser cumprida antes do momento do fato gerador do benefício. E o auxílio reclusão tem como, lá nós vamos ver mais à frente, o auxílio reclusão é concedido ao conjunto de dependentes. Mas quem foi recolhido à prisão? O segurado. Em que condições? E aí a gente vê lá no benefício. Mas aqui, para fechar esse bloco, auxílio reclusão exige 24 contribuições para efeito de carência. Para efeito de carência. Tá? Então, até aqui, nós vimos carências de 10, de 12 e de 24 meses de contribuição. Né? Então, 10, 12 e 24 meses, sendo que o caso do auxílio reclusão é o caso mais atualizado, né, que nós temos em relação a isso, tá bom? Próximo bloco, eu volto falando um pouco mais de carência para não ficar tão pesado, né, tão cansativo para você. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20,
75 dias de acesso e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Clique lá.